Vamos lá, pessoal, retomando aí as nossas aulas, iniciando na data de hoje a unidade 3, onde trataremos aí das primeiras discussões relativas à polícia judiciária. Essa unidade nós vamos trabalhar em 8 horas aula, então temos um bom tempo para conversar a respeito do assunto. Vamos tratar do conceito, atribuições e limite de atuação. Vamos falar da polícia judiciária militar e polícia judiciária comum. Vamos tratar da investigação preliminar, do inquérito policial, e dentro do inquérito policial vamos tratar de uma série de questões. Vamos falar da autoridade de polícia judiciária militar, da autoridade militar delegada, da atuação do escrivão. Vamos discorrer a respeito do regramento institucional. Nós temos a Constituição, temos o CPPM, temos o CPP, mas nós temos instruções exaradas pelo comando da Polícia Militar, instruções conjuntas, e exaradas também pelos corregedores, que são normas que precisam ser observadas pelos oficiais, pelos responsáveis e pelas atividades judiciárias. Vamos falar da participação do advogado no curso do IPM, temos conteúdo novo para discutir aqui. Vamos tratar também desse ponto aqui, que é um gargalo, é uma discussão sempre atual, é uma discussão que a gente não consegue pôr termo a ela, que é a investigação das situações em que a intervenção policial militar resulte em morte de civil. E vamos concluir falando da atuação do Ministério Público como órgão de investigação. Então temos muita coisa para conversar nesses nossos 4 encontros, 8 horas aula. Vamos começar, portanto, tratando aí do conceito de polícia judiciária. E aqui eu trago um conceito que construí a partir de outros tantos conceitos no seguinte sentido. A polícia judiciária ela é um órgão do Estado que possui a atribuição específica de conduzir investigações e de auxiliar o Poder Judiciário naquilo que a lei determina. É um conceito que abrange a Polícia Judiciária Comum e a Polícia Judiciária Militar, sobretudo na sua essência. Mas nós precisamos distinguir a Polícia Judiciária Militar do conceito comum de Polícia Judiciária. E nesse sentido, a Polícia Judiciária Militar ela não é um órgão do Estado. As instituições que detêm atribuição de Polícia Judiciária Militar são instituições cujas atividades finalísticas são outras. As Forças Armadas, por exemplo, as Polícias Militares e o Corpo de Bombeiros. As atividades finalísticas são descritas na Constituição como sendo diversas atividades de Polícia Judiciária Militar. Quando nós tratamos da Polícia Judiciária como um todo, nós vamos considerar órgãos do Estado e veremos esses órgãos e instituições ainda hoje. Portanto, a Polícia Judiciária Militar ela é uma atribuição típica das Forças Armadas, das polícias e corpos de bombeiros militares, que atuando em situações específicas, não é da rotina dessas instituições, mas atuando em situações específicas, conduzem investigações criminais e auxiliam o Poder Judiciário naquilo que a lei determina. Quando eu falo aqui que auxilia o Poder Judiciário naquilo que a lei determina, eu estou tratando especificamente do Poder Judiciário Militar, quer seja no âmbito da Justiça Militar da União, quer seja no âmbito das Justiças Militares dos Estados. Mas aí eu trago aqui uma outra discussão para vocês. É possível separar polícia judiciária de polícia investigativa? Mais do que isso, é necessário separar polícia judiciária de polícia investigativa? Qual o ganho que nós temos do ponto de vista de estudo e do ponto de vista prático nessa separação? Pois bem, uma parte da doutrina faz um recorte e de fato separa essas duas polícias. Mas o que é a polícia judiciária, então, a partir desse entendimento? Quando nós pegamos a Constituição, nós vamos observar que essa parte da doutrina que faz essa distinção, faz uma distinção ancorada no texto constitucional. Porque, vejam bem, quando eu pego aqui o artigo 144, vamos fazer a leitura dele aqui, artigo 144 da Constituição. Lá no parágrafo 1º, quando ele trata da Polícia Federal,
Olha só como que o legislador assim definiu. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizada e mantida pela União e estruturada em carreira, destina-se a... Aí vem, inciso 1, apurar infrações penais contra a ordem pública e social, ou em detrimento dos bens, serviços ou interesses da União, ou de entidades autárquicas, empresas públicas, enfim. O inciso 1 trata da atribuição da Polícia Federal para investigar. Inciso 2, prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, contrabando e descaminho, sem prejuízo da ação fazendária, enfim, uma vez mais, tratando da atribuição investigativa. Exercer a função de polícia marítima, aeroportuária e de fronteira. E aí nós vamos para o inciso 4. Exercer com exclusividade as funções da Polícia Judiciária da União. Vejam vocês que o legislador separou, nesse parágrafo primeiro, as atribuições de Polícia Judiciária da União das atribuições de Polícia Investigativa. E a exclusividade da Polícia Federal reside na sua atribuição de Polícia Judiciária da União e não de Polícia Investigativa. Tanto é que veremos mais adiante, nós temos outras polícias que no âmbito da União funcionam como polícia investigativa, mas não como polícia judiciária. Portanto, essa parte da doutrina que faz esse recorte, que trabalha com essa dicotomia, tem de fato razão com assento na Constituição. Vamos mais adiante. Quando trata da Polícia Civil, o legislador também fez o mesmo recorte. Olha só, no parágrafo 4º do artigo 144, as polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária, 1. Aí vem 2. E a apuração de infrações penais. Vejam vocês que o legislador uma vez mais separou. 1. Polícia Civil tem função de polícia judiciária. 2. Ela tem atribuição de investigar as infrações penais. E aí excepciona-se o que é da União, o que é relacionado com crimes militares, que nós veremos mais adiante. Portanto, vejam vocês, a polícia investigativa, dentro dessa lógica, é aquela que tem atribuição relacionada à colheita de elementos informativos quanto à autoria, materialidade e circunstâncias de um fato que constitui infração penal. É a polícia responsável pelo auto de prisão em flagrante, é a polícia responsável pelo inquérito policial. Já a polícia judiciária, nessa percepção, é aquela cujas atribuições caminham no sentido de ser uma polícia auxiliar do Poder Judiciário, cumprindo, portanto, as ordens judiciais. Imaginemos um processo, caminhando, por exemplo, na vara de tóxico. Qual é a participação da polícia nesse processo? Tecnicamente, nenhuma. Mas e se o Ministério Público demanda a expedição de um mandado para fins de que seja cumprida na residência do autor, ou na residência do testemunho, ou na residência, sei lá, de quem for? Bom, em tese, esse mandato tem de ser cumprido pela Polícia Civil, porque ela é a polícia auxiliar do Poder Judiciário. Como polícia auxiliar do Poder Judiciário, ela é a polícia judiciária, como responsável pela condução de investigações, excetuando os crimes militares e aquelas situações que cabem à Polícia Federal, ela é polícia investigativa. Bom, mas para a gente arrematar isso aqui, olha, muito embora a Constituição faça essa distinção e parte da doutrina busca essa separação entre uma polícia e outra, a jurisprudência, de um modo geral, e a doutrina majoritária entendem que as atividades de polícia investigativa estão abarcadas dentro das atividades de polícia judiciária. O conceito, portanto, de polícia judiciária, para a doutrina majoritária e para a jurisprudência, é um conceito que engloba a atividade de polícia investigativa. É, portanto, este conceito de um órgão de Estado que possui atribuição específica de conduzir investigações, portanto, polícia investigativa, e auxiliar o Poder Judiciário. E aí eu trago para vocês aqui, a guisa de exemplo,
e trago esse exemplo, na verdade, é do professor Renato Brasileiro, ele cita a súmula vinculante número 14 como instrumento apto a demonstrar que o judiciário considera a polícia judiciária como polícia investigativa e judiciária dentro de um único conceito. Vejam bem, súmula vinculante número 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Vejam bem, para o STF, procedimento investigatório é aquele realizado por órgão com competência de polícia judiciária. Portanto, a jurisprudência, o Poder Judiciário, trata a polícia judiciária englobando a polícia investigativa. Tranquilo? Podemos avançar? Então vamos lá. Vamos falar então da polícia judiciária em termos de fundamento constitucional. E quando nós tratamos de fundamento constitucional, nós vamos assentar o nosso entendimento a partir do artigo 144 da Constituição. Nós já fizemos parte da leitura dele, vamos ampliar essa conversa então. O artigo 144, ele traz para nós 8 órgãos. Quando trata da segurança pública, ele trabalha com 8 órgãos. Então ele fala da Polícia Federal, da Rodoviária Federal, da Ferroviária Federal, Polícia Civil, PM, Corpo de Bombeiros, Polícias Penais e da Guarda Municipal. Desses 8 órgãos, 6 são polícias. Um é o Corpo de Bombeiro e um a Guarda Municipal. Ainda desses 8 órgãos, apenas 4 têm atribuição de polícia judiciária. Quais órgãos têm, portanto, atribuição de polícia judiciária? Polícia Federal, a Polícia Civil, Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Aí você me pergunta, e a Polícia Judiciária Militar no âmbito da União? Não, ela não integra o artigo 144. Mas o próprio CPPM, que nós faremos a leitura, trata das atribuições da Polícia Judiciária. Aqui nós vamos nos ater aos órgãos responsáveis pela segurança pública, porque nós vamos discutir já já a Polícia Judiciária Militar no que se refere à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros. Ok? Então vamos lá. Parágrafo 1º do artigo 144. A Polícia Federal destina-se a, inciso 4, exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. Já vimos que, embora o legislador tenha separado, é perfeitamente possível trabalharmos o conceito de polícia judiciária junto com o conceito de polícia investigativa. Quando nós vamos para o parágrafo 4º, também já fizemos a leitura, as polícias civis incumbem, ressalvada a competência da União, portanto está ressalvando aquilo que é da Polícia Federal, as funções da polícia judiciária em apuração de infrações penais. Aí o legislador excepciona das atribuições da Polícia Civil, atribuições investigativas da Polícia Civil, aquelas relacionadas com as infrações penais militares. E aí eu pergunto para vocês, onde que nós encontramos, portanto, na Constituição Federal, a atribuição da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar com atribuição de Polícia Judiciária Militar? Nós não encontramos. Na verdade, o que nós observamos é que o legislador ele ignorou essas atribuições de polícia judiciária. Era o momento de, ao tratar no parágrafo 5º da Polícia Militar e dos Corpos de Bombeiros Militares, das polícias militares e dos Corpos de Bombeiros, era o momento para o legislador fixar a atribuição de polícia judiciária, mas ele assim não o fez. E aí nós temos que fazer uma leitura que é contrário ao senso. Então, a atribuição de polícia judiciária, das polícias militares, dos corpos de bombeiros militares, eu encontro no parágrafo 4º, que trata da polícia civil. E encontro tratando do assunto como uma exceção. Vejam vocês o parágrafo 5º. As polícias militares cabem 1. A polícia ostensiva. 2. A polícia de preservação da ordem pública.
E nós temos o hábito de colocar isso aqui como uma única atribuição, uma única missão. Não. O legislador separou e separou muito bem. Polícia ostensiva e polícia de preservação da ordem pública. E aos corpos de bombeiros, atividades de defesa civil. Em momento algum o legislador fala de polícia judiciária militar. Nós vamos retomar essa discussão em seguida, na transparência seguinte. Mas antes, vamos a dois questionamentos que reputo importantes para a gente ampliar a discussão. A polícia legislativa, ela tem atribuição de polícia judiciária? Vocês conhecem a estrutura da polícia legislativa? Sabe como que ela funciona? Pois bem, ela tem sim estrutura de polícia judiciária. Uma polícia judiciária investigativa, não uma polícia judiciária do ponto de vista da polícia que auxilia o poder judiciário. E ela tem também atribuições de polícia ostensiva. Qual que é o fundamento, portanto, para a atribuição de polícia judiciária da polícia legislativa? Quando nós pegamos, aqui uma vez mais, a Constituição, vamos lá no artigo, vocês anotem, artigo 51 da Constituição e artigo 52 da Constituição. No artigo 51, ele trata o seguinte: compete privativamente à Câmara dos Deputados, inciso 4, dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia e segue as atribuições. Então, inciso 4, compete privativamente à Câmara dos Deputados dispor sobre a sua polícia, a polícia da Câmara dos Deputados. Quando nós pegamos o artigo 52, mesma lógica, compete privativamente ao Senado, aí ele vem tratando. Quando nós chegamos lá no inciso 9, cadê o inciso 9? Vamos lá. Não é inciso 9 não, vamos corrigir aqui. Inciso 13, ok? Inciso 13, 52, inciso 13. Compete ao Senado dispor sobre sua organização, funcionamento, sua polícia e segue relação. Portanto, a existência da Polícia Legislativa tem assento na Constituição, não no artigo 144, porque ela não cuida de segurança pública. É uma polícia que cuida apenas de fatos relacionados às dependências das respectivas casas legislativas, o Senado ou a Câmara. Embora ela tenha atribuição de fazer a segurança dos presidentes das duas casas, e isso ocorre fora, portanto ela faz escolta, tem porte de arma, enfim. Mas enquanto polícia judiciária, ela só pode atuar em relação aos crimes cometidos exclusivamente nas dependências das respectivas casas. Vamos então à leitura da súmula 397, para a gente ampliar um pouco mais essa discussão. A súmula 397 do STF, ela diz o seguinte, olha só, a súmula 397. Olha só. O poder de polícia da Câmara dos Deputados é do Senado Federal. Em caso de crime cometido nas suas dependências, compreende, consoante o regime, 1. A prisão em flagrante do acusado. 2. A realização do inquérito. Cabe, portanto, à Polícia Legislativa exercer atribuição de polícia investigativa. Ela prende em flagrante, ela autua e ela investiga os fatos que ocorrem dentro da sua casa. E quando nós pegamos, e vocês anotem também, vamos repetindo, súmula 397 do STF, e anotem resolução número 59 de 2002 do Senado Federal. Apenas para ilustrar para vocês aí. O artigo 2º diz o seguinte: a Subsecretaria de Segurança Legislativa, unidade subordinada à Direção-Geral, é o órgão de polícia do Senado. Parágrafo 1º. São consideradas atividades típicas de polícia do Senado. Aí sim, inciso 9. As de investigação e de inquérito. Portanto, a Polícia Legislativa tem sim atribuição de polícia judiciária. E aí vamos a um outro questionamento. E o Ministério Público? Tem atribuição de polícia judiciária?
exerce o Ministério Público as atribuições de polícia investigativa e de polícia auxiliar do Poder Judiciário? Absolutamente que não. O Ministério Público não é polícia. Portanto, ele não tem atribuição de polícia judiciária. O que o Ministério Público tem é atribuição para investigar. E essa investigação do Ministério Público é conduzida por intermédio de procedimento de investigação criminal, é o chamado PIC. Nós vamos tratar desse assunto ainda dentro da unidade 3, para a gente ampliar essa atribuição do Ministério Público. Vamos voltar nisso mais adiante. Mas o STF, o plenário do STF, já decidiu, de forma terminativa, que o Ministério Público tem sim essa atribuição de investigar. E essa investigação do Ministério Público, ela encontra amparo na teoria dos poderes implícitos, que vocês conhecem muito bem. No sentido de que, se o Ministério Público tem atribuição para promover ação penal, nos termos lá do artigo 129, inciso 1 da Constituição, ele também tem esses poderes no sentido de investigar os crimes cuja ação penal lhe caiba. Portanto, tem o Ministério Público atribuição sim de investigar os crimes de ação penal pública, que são os crimes cuja ação penal é promovida por ele, privativamente pelo Ministério Público. E aí nós vamos discutir, quando tratarmos especificamente do Ministério Público, da investigação do Ministério Público, as limitações impostas pelo STF para que o Ministério Público possa, portanto, exercer não atribuição de polícia judiciária, porque polícia não é, diferente da polícia legislativa, que de fato é polícia, mas para que ele possa exercer atividade investigativa no âmbito das suas atribuições. Compreendido isso aqui? É importante a gente compreender isso aqui, ok? Vamos então um pouco mais adiante. E aí sim, para falar de polícia judiciária militar. Quando nós falamos de polícia judiciária militar, como eu disse a vocês, nós iniciamos tratando da polícia civil. É a referência que temos. E a polícia civil, à luz da Constituição, ela é tratada da seguinte forma. Cabe à polícia civil, ou seja, ela tem atribuição, embora fale em competência, mas vamos usar a linguagem correta aqui, ela tem atribuição de apurar as infrações penais. E o próprio legislador constituinte retira dessas atribuições da Polícia Civil duas situações. Aquelas relacionadas com a União. Então nós já vimos que a Polícia Civil não investiga o que o legislador constituinte definiu como atribuição da Polícia Federal. E ela não investiga crimes militares. E aqui, quando fala que ela não investiga crimes militares, nós estamos tratando com crimes militares no âmbito dos estados. Porque, em se tratando das Forças Armadas, é uma atribuição da União não relacionada à Polícia Federal, mas relacionada, sim, às Forças Armadas. Portanto, a Polícia Civil não investiga crimes militares. Bom, ela não investiga crimes militares. Mas quem investiga, então, os crimes militares? Aí você me responde, Polícia Judiciária Militar, exercida pela PM e pela Polícia Civil. Sim, mas onde que eu encontro esse fundamento? Vamos começar pelo artigo 8º do Código de Processo Penal Militar. Quando nós pegamos lá o artigo 8º, ele diz o seguinte, compete à Polícia Judiciária Militar, e aí ele, letra A, apurar os crimes militares, bem como os que por lei especial estão sujeitos à jurisdição militar e sua autoria. Essa letra A trata da Polícia Judiciária Militar cuidando da atividade de polícia investigativa, apurar os crimes militares. Quando eu pego as demais letras, a B, prestar aos órgãos juiz da Justiça Militar as informações necessárias à instrução e julgamento. Estou tratando de polícia judiciária, polícia auxiliar. Cumprir mandado de prisão expedido pela Justiça Militar, polícia auxiliada do Judiciário. Apresentar as autoridades militares, representar as autoridades militares acerca de prisão preventiva. Bom, aí, curso de investigação. Cumprir as determinações da Justiça Militar. Estamos tratando de polícia auxiliar. Requisitar da Polícia Civil, se no curso de investigação, polícia de investigação. Atender com observância de regulamentos, pedido de apresentação de militar à Justiça Militar. Estamos tratando de polícia auxiliar da Justiça Militar. Mas como nós
falamos anteriormente, nós vamos congregar os conceitos de polícia investigativa e polícia judiciária em um único conceito, polícia judiciária militar. Pois bem, compete à polícia judiciária militar apurar os crimes militares. E aí nós precisamos retomar. E o tempo todo nós vamos fazer isso, retomar o conceito de crime militar. Se compete à polícia judiciária militar apurar os crimes militares, quais são então esses crimes cuja atribuição é da polícia judiciária militar? Considera-se crimes militares, nos termos do artigo 9º do Código Penal Militar. Eu coloquei o inciso 2, claro, que é o artigo 9º como um todo, os crimes previstos nesse código e os previstos na legislação penal. Quando praticados? Leitura para vocês, discussão específica com o professor de Direito Penal Militar. Então, a atribuição da Polícia Judiciária Militar é apurar os crimes militares. E os crimes militares são aqueles que se encaixam na moldura do artigo 9º do Código Penal Militar. E eu volto a perguntar para vocês. Resolvemos o problema? Definimos a atribuição da Polícia Judiciária Militar no âmbito do Estado? Ainda não definimos. E aí, nós precisamos buscar socorro na Constituição do Estado. Poucas pessoas estabelecem essa relação entre a Constituição do Estado, o Código Penal Militar, o Código de Processo Penal Militar e o artigo 144 da Constituição, que excepciona, retira da Polícia Civil a atribuição de investigar crimes militares. Vejam vocês que no artigo 142 da nossa Constituição diz o seguinte: a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, forças públicas estaduais, são órgãos permanentes, organizados com base na hierarquia e na disciplina militares e comandados, preferencialmente por oficial da ativa do último posto, competindo. Leia-se suas atribuições. Vai lá no inciso 3. A Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar, a função de Polícia Judiciária Militar, nos termos da lei federal. Não dá para eu ler o artigo 144 e ficar nessa discussão que o legislador podia ter falado da Polícia Militar e do Bombeiro Militar. Não dá. Eu preciso fazer a leitura do 144, combinando com o 142 da Constituição do Estado. E o próprio 142 nos remete para o Código de Processo Penal Militar. A PM e o bombeiro exercem função de Polícia Judiciária Militar nos termos do Código de Processo Penal Militar. E nos termos do Código de Processo Penal Militar, ela apura, dentre as suas atribuições, cabe a ela investigar, apurar aqui é investigar, os crimes militares. E quais são os crimes militares? Todos aqueles que se encaixarem na moldura do artigo 9º. Essa informação é muito importante para nós, sobretudo quando nós vamos discutir as situações em que a intervenção policial militar resulte em morte de civil. Não estou discutindo competência para processo de julgamento. Nós vamos discutir atribuição para investigar. Tranquilo até aqui? E aí, uma vez mais, eu pergunto para vocês: a quem cabe exercer a polícia judiciária? Bom, nos termos do artigo 4º do Código de Processo Penal, a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais da sua autoria. Então, o legislador infraconstitucional deixou bem claro que a polícia judiciária é exercida por autoridades policiais. A autoridade policial no âmbito da Polícia Federal ou da Polícia Civil, delegado de polícia. Ok? Agora, deixo para vocês aí, como leitura complementar, tomem nota, a Lei 12.830, de 2013. Essa lei trata especificamente da Polícia Civil. Existe um projeto de lei tramitando na Câmara, replicando esse mesmo conteúdo para a Polícia Judiciária Militar. Vocês verão nessa Lei 12.830 que aproveita muito pouco. Nós temos situações nessa lei que são desnecessárias, não agrega valor à atividade de polícia judiciária, mas ela define de forma muito clara a atribuição do delegado, o papel do delegado dentro das atribuições típicas de polícia investigativa. Então, leitura obrigatória para vocês, Lei 12.830 de 2013. E aí, quem exerce da polícia judiciária no âmbito da polícia judiciária militar?
artigo 7º do Código de Processo Penal Militar. Que ele diz o seguinte: a Polícia Judiciária Militar é exercida nos termos do artigo 8º pelas seguintes autoridades. E ele trata conforme as respectivas jurisdições, nós já falamos disso, o legislador altera o Código de Processo Penal, altera o Código de Processo Penal, para substituir jurisdições por circunscrições, e ele se esquece de alterar o Código de Processo Penal Militar. Quem tem jurisdição é o juiz. Polícia não tem jurisdição. Polícia atua no âmbito das suas circunscrições. Então, transforme essa palavra ou faça uma leitura do artigo 7º, uma leitura conforme. Leia no lugar de jurisdição, circunscrição. Então, a Polícia Militar Judiciária é exercida nos termos do artigo 8º pelas seguintes autoridades. E aí, vocês farão lá a leitura obrigatória aí do artigo 7º como um todo, e vocês verão que o legislador trata de forma muito especial e muito detida das Forças Armadas. Então ele fala chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, chefe do Estado-Maior, secretário-geral da Marinha, comandante do Exército, comandante de região militar, distrito naval, zona aérea, secretário do Ministério do Exército, diretores, comandante de forças, enfim. Esse artigo 7º, se fizermos uma interpretação literal, nós vamos ficar presos às Forças Armadas. E aí vou trazer para Minas Gerais. Em Minas Gerais, nós precisamos fazer. Por que eu estou destacando Minas Gerais? Porque outros estados podem ter outra referência em termos legislativos. Mas em Minas, eu preciso fazer a leitura do artigo 7º combinando com o artigo 45 do Código de Ética. Artigo 7º combinado com o artigo 45 do Código de Ética. Artigo 45, com certeza vocês já estudaram. Ele trata das autoridades que têm competência para aplicar sanção disciplinar. E aí, fazendo os recortes necessários, as autoridades que têm competência para aplicar sanção disciplinar são as autoridades que têm atribuição de polícia judiciária. O comandante-geral da PM tem atribuição de polícia judiciária. Essa atribuição dele alcança qualquer policial militar em qualquer tipo de infração penal militar. Então pode o comandante-geral instaurar um inquérito para apurar um fato que ocorreu em uma fração da Polícia Militar na divisa com São Paulo. É claro que não é o padrão, é claro que não é a melhor opção, porque nós estaríamos suprimindo instâncias, não do ponto de vista de instância judiciária, mas instâncias administrativas. O chefe do Estado-Maior tem poder de polícia judiciária. O corregedor, indiscutível o poder de polícia judiciária dele. Discute-se se o corregedor pode instaurar inquérito quando o fato envolver o chefe do Estado-Maior, o comandante-geral e o chefe do gabinete militar. Para fins disciplinares, é claro que a competência do corregedor exclui a do comandante-geral, chefe do Estado-Maior do gabinete militar. Mas para fins de polícia judiciária, não exclui, porque a questão aqui é funcional. Então, no meu entendimento, e outros oficiais corroboram esse entendimento também, já tivemos inclusive uma situação dessa em que o corregedor instaurou um inquérito para apurar uma notícia-crime em relação ao comandante-geral, e foi uma apuração que teve por fim demonstrar a inexistência da prática da conduta ilícita. Mas existe uma outra corrente que defende que quando envolver o comandante-geral, porque se envolve o chefe de Estado-Maior, o chefe do gabinete militar, o comandante-geral instaura. Eu atuei em um inquérito como escrivão que foi instaurado pelo comandante-geral. Agora, quando envolve o comandante-geral, essa outra corrente sustenta a tese de que o corregedor deverá oficiar o Procurador-Geral de Justiça para que o Procurador-Geral de Justiça se manifeste. Seria, então, uma investigação conduzida pelo Ministério Público, não em sede de IPM, mas em sede de PIC, que depois é remetido, portanto, para a Justiça Militar, e nós já discutimos o foro por prerrogativa de função do Comandante-Geral, julgado na segunda instância, no nosso caso aqui de Minas, TJM. Os diretores, no âmbito das suas diretorias, os comandantes de unidades de comando intermediário,
as regiões, né, e os comandos, CPE, CPRV, CPMANB, enfim, Comave, no âmbito das suas unidades, comandante de unidade, de qualquer unidade, chefes de centro, os centros são unidades, e os chefes de seções do Estado-Maior, que também são unidades. Portanto, a atividade de polícia judiciária militar ela é exercida no âmbito da polícia militar e também no âmbito do Corpo de Bombeiros, pelas autoridades, guardadas as devidas proporções, previstas no artigo 45. Nós vamos, quando vamos tratar especificamente do inquérito, nós vamos retomar essas questões, sobretudo quando você tem um policial militar de uma unidade especializada, que atuando, né, pela unidade especializada. Imagina um militar do Batalhão Rotan que está atuando em Ribeirão das Neves. E aí vem uma denúncia de que esse militar teria praticado um crime de lesão corporal. Bom, quem vai apurar? Pelo CPPM, a apuração ela é vinculada ao local onde o crime em tese foi praticado. Mas a Polícia Militar, ela interpretando de uma forma que permita o regular funcionamento da sua administração, da sua atividade de correição, nós vamos ver isso, está na instrução de corregedoria número 4 de 2014, o Batalhão Rotan fará essa apuração. Agora imagina que uma guarnição do Batalhão Rotan está atuando em Montes Claros, uma guarnição do BOP atuando em Montes Claros, e lá tem uma situação, um confronto, e aí surge a notícia da prática de um crime. Já não justifica o Batalhão Rotan ou o BOP apurar, ou o CPE apurar. Aí essa apuração vai ocorrer em Montes Claros, porque as provas são produzidas lá. E é distante, não dá para ir e voltar, não dá para ficar por conta dessa investigação lá e cuidar do serviço aqui, diferente da região metropolitana. Vamos voltar nisso mais adiante. E aí, já caminhando para o final, como que a atividade de polícia judiciária é apresentada? Como que ela se externaliza? Bom, ela se externaliza de 3 formas. A gravação começa. E aí, apareceu o vídeo para vocês. Vamos primeiro assistir o vídeo e aí nós vamos entrar aqui nas 3 formas como ela aparece. Vamos assistir esse vídeo aqui, porque esse vídeo ele trata de atividade polícia judiciária. Eu preciso que vocês tenham essa percepção. Não assista o vídeo com o olhar de um mero espectador. Assista o vídeo com o olhar de polícia judiciária militar. Não assistam também do ponto de vista da técnica policial, embora ela seja muito importante. Mas vocês vão observar que é a partir da existência de um fato que surge, que aflora, que nasce a atividade de polícia judiciária. A gravação começa com a chegada dos policiais a uma casa. Repare no alto do vídeo que o morador sai alterado e empurra o portão. Primeiro há uma discussão e em seguida o homem parte para agressão aos soldados. Os PMs revidam. A discussão continua. Um policial acompanha a distância. A briga recomeça. A troca de agressão entre os dois não para. São chutes e tapas. O policial não consegue se defender e os dois vão para o chão. O outro soldado usa o cacetete para defender o parceiro. O agressor leva um chute do PM. Já são mais de 2 minutos de confusão. Uma pessoa chega em um carro e tenta acalmar a todos. Enquanto isto, o homem volta para casa. Curiosos se aproximam. Depois de 1 minuto e 30 segundos, ele sai novamente da casa. O policial tenta se afastar do agressor que está com uma faca, mas acaba encostando no carro. O homem aproveita para desferir vários golpes de faca no PM. Só então o outro policial reage atirando contra o rapaz, que acaba caindo. Alguns moradores parecem estar revoltados. Os próprios PMs socorrem o agressor. Os curiosos protestam e até arremessam um objeto contra a viatura. E aí, o que vocês têm a me dizer em relação a esse vídeo? Ficou pequeno aqui na apresentação, vou disponibilizar para vocês lá no SIG, dentro da atividade complementar. O que vocês me dizem? Vou deixar a questão de
técnico policial para vocês discutirem com o professor da disciplina. Mas essa é uma ocorrência de violência doméstica. Nós temos um agressor, temos 2 policiais, portanto temos supremacia de força. Existe uma luta corporal entre o policial e o agressor. Vocês viram lá que o policial cai, enfim, tem bastãozada, tonfada, chutes. Esse agressor retorna para casa, sai com uma faca, vai na direção do policial, desfere vários golpes de faca contra o policial, e aí o segundo policial efetua o disparo contra esse indivíduo. E na sequência o socorre. Ora, nós temos ali um fato a ser apurado pela Polícia Civil, Polícia Judiciária, que nos termos da Constituição investiga as infrações penais, excluindo aquelas que são de natureza militar e aquelas que são afetas à União. Portanto, a atuação desse indivíduo em relação ao policial à tentativa de homicídio é apurada pela Polícia Civil. Mas nós temos um disparo de arma de fogo do policial que atingiu esse indivíduo. Quem vai investigar esse segundo fato? Não tenho dúvida, é a Polícia Judiciária Militar. Porque a Polícia Judiciária Militar, dentro do que foi excepcionado pelo legislador, dentro do 142 da nossa Constituição, ela exerce a atividade de Polícia Judiciária Militar, nos termos da Lei Federal. E a Polícia Judiciária Militar, nos termos da Lei Federal, é aquela do CPPM, que investiga os crimes militares. Quais crimes militares? Artigo 9º. Essa conduta desse policial se amolda ao conceito de crime militar do artigo 9º? Perfeitamente. Portanto, essa investigação cabe à Polícia Judiciária Militar. E lá na frente nós vamos discutir, mais uma vez, a situação em que a intervenção policial resulta em morte civil e vamos discutir os instrumentos que nós temos. É preciso trabalhar para trancar esse inquérito instaurado pela Polícia Civil. Nós não podemos admitir, ou continuar admitindo, que os policiais militares sejam os únicos em que, tendo praticado um único fato, se submetam a 2 investigações. Ninguém mais se submete a 2 investigações. Apenas nós, policiais militares. E a investigação criminal, ela tem uma carga muito pesada. Nós vamos discutir isso também mais adiante. E essa carga pesada, ela é dobrada em relação ao policial. E aí nós vamos falar dos instrumentos que nós temos. Então, a partir de um fato como este que nós vimos, em que o policial é agredido e um outro policial revida, não resta dúvida que foi em legítima defesa, pelas imagens, mas é preciso apurar. Agora, imagina vocês, apenas ampliando aqui a discussão. Você é o oficial que foi designado como autoridade militar delegada desse fato. E se não tivesse esse vídeo? Isso é imagem de câmera de rua. E se não existisse essa imagem? Já imaginou a dificuldade que você teria? Porque mesmo diante dessa imagem, mesmo tendo o policial sido agredido, com várias facadas, quando a polícia socorre o indivíduo, a população se revolta com a polícia. Tanto é que se revolta que joga pedra na viatura. É muito fácil imputar ao policial militar o excesso. Muito fácil imputar ao policial militar a responsabilidade pela morte desse indivíduo, ignorando que esse policial agiu em legítima defesa. É preciso sim discutir no inquérito, nós vamos ampliar essa fala também mais adiante, as excludentes de ilicitude. Eu recebi hoje um ofício circular na corregedoria de uma polícia militar, depois nós vamos tratar disso, proibindo os oficiais de discutir excludente de ilicitude no inquérito. Ora, é o contrário. O encarregado do inquérito, a autoridade militar delegada, precisa discutir sim excludente de ilicitude, com argumentos de fato e de direito. E aí? A gravação começa com a chegada dos policiais a uma casa. Repare no... Vou fechar o vídeo aqui. Eu trago para vocês, então, como que se externaliza essa atividade polícia-judiciária. Por meio do inquérito policial, aí o IP e o IPM, que nós vamos tratar na nossa próxima aula, por meio do auto de prisão em flagrante, e eu pus aqui um asterisco porque não é uma atividade exclusiva da polícia judiciária, nem da comum nem da militar, a exclusividade da Polícia Federal em relação à polícia judiciária, não polícia investigativa. Nós veremos que o Ministério Público e o Poder Judiciário, eles exercem essa atividade de polícia investigativa em relação aos seus membros,
por força de lei complementar, nós vamos ver isso mais adiante, e também essa atividade se externaliza no auxílio que a Polícia Judiciária comum ou militar presta ao respectivo Poder Judiciário. E aí, já caminhando efetivamente para o final da nossa aula de hoje, vamos falar um pouco da investigação preliminar. Quando nós falamos da investigação preliminar, nós precisamos inverter um pouco a lógica da nossa mente. Nós partimos geralmente do fato para chegarmos no processo. Vamos inverter então, vamos falar, existe um processo, então vamos recuar um pouco mais. Este processo precisa necessariamente de uma investigação? Não, ele não precisa necessariamente de uma investigação. Mas essa investigação é essencial para esse processo criminal. Nós veremos por quê. Essa investigação, ela ocorre tendo por referência um fato que a antecede. Então, a investigação, ela existe a partir do rompimento da ordem pública. Ela existe a partir do momento que ocorreu um fato que, pelo menos numa primeira análise, possa constituir infração penal. No caso da Polícia Judiciária Militar, um fato que, numa primeira análise, exclua a possibilidade de ser apenas transgressão disciplinar, exclua a possibilidade de ser crime comum e se apresente com a formatação de crime militar. A investigação preliminar, portanto, ela é uma investigação que antecede o processo. E aí eu trago a fala do professor Aurí Lopes Júnior, que ele conceitua essa investigação preliminar, e vocês verão que é uma terminologia que vem sendo utilizada para discutir o inquérito. No próximo aula nós vamos aprofundar nisso também. Mas é um conjunto de atividades desenvolvidas de forma concatenada por órgão de Estado. Então, a investigação preliminar só pode ser exercida por órgão de Estado. Nós vimos quais os órgãos. A partir de uma notícia-crime, com caráter prévio e de natureza preparatória em relação ao processo penal. Então, essa investigação antecede o processo penal, guarda a relação com o fato, investiga-se fato. Nós temos exemplo aí, pelo menos, de um caso, depois nós vamos falar disso mais adiante, de uma investigação que está apurando se o fato existiu. Não é a lógica. A lógica é, existiu um fato. Ok, foi rompida a ordem pública. Na investigação, vou apurar autoria, materialidade e circunstância. Vamos falar disso várias vezes. Gravem isso, autoria, materialidade e circunstâncias de uma infração penal. Antecede, portanto, ao processo. Mas eu pergunto para vocês, o que justifica uma investigação preliminar? O que justifica um inquérito? Se essa investigação preliminar, se esse inquérito, como veremos, é dispensável. O Ministério Público ele não precisa do inquérito para promover a ação penal. É prescindível o inquérito. Então, o que justifica essa investigação? Bastaria o boletim de ocorrência ou bastaria que alguém levasse ao Ministério Público a notícia-crime? O que justifica, nós dividimos aqui em 3 pontos, de forma bem simples e sucinta. Primeiro, buscar informações e provas relativas a um fato ainda oculto. Aí você me responde da seguinte forma: mas e quando o fato não for oculto? Olha, muito difícil você encontrar uma infração penal em que já esteja de pronto, visível, a qualquer um, inclusive que não esteja envolvido com a atividade de investigação, a autoria, a materialidade e a circunstância. Pega aquele vídeo que nós acabamos de assistir. Eu tenho autoria? Crime militar. Dos tiros? Tem um policial que efetuou o disparo. Eu tenho a materialidade? Tem. Um indivíduo que foi atingido. Mas em que circunstância isso ocorreu? Você fala, não, o vídeo deixa muito claro. Não, o vídeo nós não temos o áudio. O que foi dito ali? Como foram as tratativas até chegar naquele ponto? Será que eu consigo demonstrar que os policiais foram, inclusive, resilientes para evitar o uso da força
extrema, da força letal? E por que aquele policial que tomou a facada não atirou? Eu não sei. As circunstâncias, elas surgem durante a investigação. Portanto, se existe um fato ainda oculto, olha, tem que existir um fato. A lógica não é ter investigação para ver se existe um fato. Não, tem um fato. Eu vou apurar autoria, materialidade e circunstâncias. Depois, essa investigação preliminar, ela serve como uma resposta para a sociedade. Quando ocorre um fato e as pessoas, a imprensa, enfim, reclamação, e a polícia chega e fala, seja crime comum ou crime militar, estamos investigando. Você traz para a população essa certeza de que vai se chegar à autoria, vai se chegar à materialidade. As circunstâncias serão esclarecidas. Por que isso aconteceu? Como que isso aconteceu? Nós temos um caso recente de São Paulo, recente semana passada, em que um delegado ele foi alvejado com alguns tiros e a namorada dele também alvejada e ela veio a falecer. E quando ele, ainda no hospital, ele gravou um vídeo e disse que a namorada teria atentado contra a vida dele e teria se matado na sequência. Só que quando a perícia chega na casa dele, a perícia encontra uma arma, me parece que uma calibre 9mm, e essa arma está com o carregador fora da arma. E com essa arma que a namorada teria se matado. E aí a perícia faz um questionamento. Olha, como que uma pessoa efetua um disparo de 9mm no peito e ainda consegue retirar o carregador? A conclusão caminha no sentido de que ela atirou nele e ele, para se defender, atirou nela. Mas não foi isso que ele disse. Se fôssemos partir apenas da fala de uma ou de outra pessoa, esse caso estaria esclarecido. Porque ele disse que ela atirou nele e depois se matou. Mas é para isso que existe uma investigação de caráter prévio ao processo penal. E a informação que nós temos é que o delegado entrou em coma e, portanto, a investigação precisa caminhar com outras provas que não oitiva do delegado enquanto vítima. Por que ele criaria essa história dela ter suicidado se, pelo menos, a primeira história seria suficiente para justificar o disparo? Me parece que ele foi alvejado com 6 tiros. Depois vamos pegar esse caso para a gente trabalhar melhor. Então, o segundo motivo para uma investigação preliminar é afastar o sentimento de impunidade em razão da visibilidade da atuação estatal investigatória. A polícia está investigando, afasta da sociedade o sentimento de que isso não vai dar nada. O sentimento comum do leigo. E por fim, eu reputo esse aqui dos mais importantes, essa investigação preliminar, esse inquérito policial, ele funciona como um filtro processual. Mas um filtro em que sentido? No sentido de evitar que processos sejam instaurados, evitar que processos tramitem na justiça sem que exista um mínimo de fumaça do cometimento do delito. Não é o juiz que vai conseguir apurar isso, não é o Ministério Público, não tem estrutura para isso. Aliás, o juiz sequer pode apurar. Já discutimos isso quando falamos do juiz das garantias. É a polícia mesmo, funciona como filtro. Porque a investigação preliminar, ela não pode ter por fim fornecer subsídio ao Ministério Público para propositura da ação penal. O inquérito policial, e vamos discutir isso mais adiante também, ele tem por fim fornecer subsídio ao Ministério Público para a ação penal ou fornecer subsídio ao Ministério Público para fins de arquivamento do inquérito. Que tipo de subsídio? Bom, excludente de ilicitude? O fato é atípico? Ou essa pessoa que eu investiguei não é autor do fato? Ou o autor faleceu, portanto está extinta a punibilidade? Portanto,
funciona a investigação preliminar como um filtro no sentido de permitir que só chegue às barras da justiça aquelas situações, aquelas investigações que apontem para um mínimo de fumaça do cometimento do delito. Ok? E nós encerramos a nossa aula de hoje. Na nossa próxima aula, nós vamos estudar o inquérito policial e temos muita coisa para falar a respeito dele. Deixo para vocês aí, uma vez mais, a necessidade e a importância de participar dos fóruns, tirar as dúvidas e nos encontramos, portanto, na terça-feira para trabalharmos um pouco mais sobre este assunto. Forte abraço, vamos adiante.